Eu sempre digo que, para se criar um bom livro, é indispensável se ter um bom primeiro capítulo. Já ouviu falar naquele amor à primeira vista? Eu já vi leitores em livrarias folheando as primeiras páginas de um livro, lendo o primeiro capítulo para decidir se iam ou não levar aquele livro. Veremos agora alguns pontos que são indispensáveis para você ter um bom capítulo. Se você seguir essas dicas que eu vou dar aqui, essas 3 dicas, é bem provável que você consiga construir um primeiro capítulo chamativo e que prenda a atenção do leitor. O primeiro ponto é mistério. Em um primeiro capítulo ele tem que ter um mistério. É o mistério que nos faz ler um livro. É o mistério que nos faz ver um filme. É ele que nos faz seguir para o próximo capítulo, para as páginas seguintes. Porque o leitor ele quer descobrir o mistério que foi escrito nas primeiras páginas, o mistério que está ao longo do livro. A gente quer chegar no final de um livro para descobrir o mistério que foi descrito anteriormente. O segundo ponto é evitar clichês. Evitar iniciar um primeiro capítulo com a descrição do personagem. Cláudio era um rapaz simpático. Essas coisas já viraram um pouco clichês. Então é bom evitar esses famosos clichês no início e partir para uma coisa mais chamativa. A descrição de um cenário é algo interessante também, mas evitar os clichês, os famosos clichês que a gente vê em dezenas e dezenas de livros. Isso já se tornou um pouco cansativo para o leitor. E o terceiro ponto, que é muito importante, é acabar o primeiro capítulo com um gosto de quero mais. Colocar aquele mistério que falamos anteriormente, principalmente ali no final. Alguém sendo golpeado e desmaiando, o leitor não sabe quem é aquele personagem ainda, não sabe por que ele foi golpeado, quem que golpeou ele. Terminar com algum som inespecífico e algo terrível acontecendo. Um personagem até então não descrito no primeiro capítulo, observando o protagonista, deixando aquele mistério de quem é aquele personagem, por que estava observando o protagonista. Acabar o capítulo com um gostinho de quero mais faz com que o leitor procure desesperadamente o segundo capítulo para descobrir o porquê que aquele mistério surgiu no primeiro capítulo. Vou mostrar aqui 2 livros para você que talvez você já tenha lido, se não leu eu aconselho a ler, que tem um primeiro capítulo fantástico, com esses 3 pontos que eu falei aqui. Com mistério, sem clichês e com um finalzinho que faz com que a gente queira desesperadamente ir para o segundo capítulo. O primeiro livro é A Guerra dos Tronos, de George Martin. Nesse livro aqui, no primeiro capítulo, ele deixa muitos mistérios. Há alguns homens caminhando na floresta, algumas pessoas mortas, um ser ali esquelético de pele leitosa aparece, mata eles de uma forma inexplicável e acaba o primeiro capítulo. E o leitor ali avança para o segundo capítulo desesperado para saber o porquê de tudo aquilo, aquele mistério ter acontecido no primeiro capítulo. Outro livro é o primeiro da série Percy Jackson. Aqui começa o primeiro capítulo, talvez você já tenha lido esse livro também, com muito mistério. O personagem acaba matando uma professora que se transforma em um monstro e depois os colegas dele dizem que aquela professora nunca existiu e o capítulo simplesmente acaba. E é praticamente impossível a gente não querer ir para o segundo capítulo para descobrir o porquê que tudo isso aconteceu no primeiro capítulo. Resumo do que vimos até aqui. Dedique-se muito ao primeiro capítulo. Ter um primeiro capítulo bom é fundamental. No primeiro capítulo, tente colocar um mistério. Faça ficar misterioso aquele primeiro capítulo para que o leitor ele prossiga para os outros, fique ansioso para descobrir os mistérios descritos no primeiro capítulo. Evite clichês. Comece um primeiro capítulo de uma forma única. Pense em algo legal para começar o primeiro, mas evite os clichês, os famosos clichês. Acabe um primeiro capítulo com aquele gostinho de quero mais. Faça o leitor ele ter o desejo de ir para o segundo capítulo. Finalize ele de uma forma chamativa, bastante misteriosa, que não deixe o leitor desistir ou não querer prosseguir na leitura. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário abaixo com alguma dúvida, sugestão ou crítica. Não se esqueça de dar o like e também de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Obrigado pela companhia, até a próxima.